Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos continuar nossa aula, já é a terceira aula sobre Revolução Industrial, então a gente já viu muita coisa, a gente já viu sobre o contexto histórico da Revolução, como é que ela surgiu, nós sabemos que todos os acontecimentos históricos têm alguns contextos, alguns pontos que vão fazer com que realmente aconteça de fato, então nada vem isolado, tem os seus motivos, tem o seu contexto para poder existir. Então a gente sabe que a Revolução Industrial, ela já tinha acontecido ali um pouquinho com a Revolução Puritana e Gloriosa, que permitiram com que os burgueses tomassem conta da Inglaterra. Então, nós sabemos que a Revolução Industrial ela vai ganhar um espaço na Inglaterra por causa disso, das questões políticas que estavam acontecendo na época. Tá? Então, hoje, nós vamos ver essa parte mais de teorias que surgiram com a Revolução Industrial, porque nós sabemos que a Revolução Industrial, como a gente falou na aula passada, transformou o dia a dia da sociedade, transformou a convivência das pessoas na cidade. Agora, eram pessoas que moravam na cidade, não em campos, então tem uma rotina diferente, tem pensamentos diferentes, e vai surgir aí pensadores da época que estavam vivendo a Revolução Industrial, que vão tirar pensamentos sobre o que eles estavam vivendo, a situação que eles estavam vivendo. Então, hoje a aula vai ser sobre isso. Tá? A gente lembra aí como era o contexto lá nas fábricas, o dia a dia nas fábricas, e aqui nós vamos ver os principais autores e os principais pensamentos desse período. Então, a Revolução Industrial foi uma revolução econômica, claro, mudou o jeito das pessoas, o social, o político, mas também o econômico. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, o capitalismo, que já desde o século XVI, né, que ele vem como capitalismo comercial, depois aí no século XVIII ele vai se firmar, ele vai se estabelecer. Por quê, gente? Porque é na Revolução Industrial que o comércio vai virar uma prioridade, como eu falei para vocês na aula passada. Né? Antes nós tínhamos o valor nas terras, no feudalismo nós tínhamos o valor na terra. E aqui no capitalismo, para o capitalismo ele crescer, para que ele seja estabelecido, ele vai precisar com que o comércio esteja estabelecido. E toda indústria vive de quê, gente? Do comércio. Então, se a indústria vive do comércio, o capitalismo vive do comércio, então deu certo. O capitalismo ele vai se desenvolver na Inglaterra porque o comércio vai se estabelecer com a Revolução Industrial. Assim como a moeda, nós sabemos que em todos os países que são capitalistas, você vai, por exemplo, no supermercado. E aí você chega no supermercado e você quer comprar alguma coisa no supermercado, você vai no caixa com a mercadoria que você quer e você dá o quê para o caixa? Você dá a moeda, né? O papel moeda, o dinheiro. Por quê, gente? No capitalismo tem uma moeda. Essa moeda tem um valor simbólico. Então, quanto mais moeda tem, mais poder tem naquele capitalismo, naquela sociedade. Então, o capitalismo ele sobrevive de comércio, da moeda, da circulação de moeda. Não é à toa que quando a economia para, quando a circulação do dinheiro para, a economia quebra. Quando o dinheiro circula bem naquele país, naquela sociedade, a economia cresce. Então, a economia no capitalismo é baseada com a circulação do dinheiro. Quanto mais dinheiro circula, quanto mais as pessoas compram, quanto mais as pessoas vendem, então essa circulação de dinheiro faz com que o capitalismo ele se estabeleça, que a economia cresça. Nós chamamos isso também de liberalismo. O capitalismo ele fez com que o liberalismo também se estabelecesse, que nós vamos ver aí com o iluminismo um pouquinho sobre o liberalismo econômico. Mas aí hoje nós já podemos dar uma pequena introdução. Liberalismo econômico é quando nós vamos ter uma lei de oferta e de procura. O que é isso? O burguês ele vai aumentar o valor da mercadoria, né, se ele tem poucas bananas ali, e a cidade toda gosta de comprar banana, então a cidade toda está procurando banana, e a banana está em falta, isso significa que o burguês ele vai poder aumentar o valor da banana. Por quê? Porque tem muitas pessoas procurando, então ele pode aumentar o valor da banana. Se por acaso quase ninguém estiver procurando banana naquela cidade, naquela região, então o valor da banana vai diminuir. E o burguês ele vai ter liberdade para poder mudar o valor das coisas, das mercadorias. Isso é liberalismo. Ele vai poder fazer vendas de acordo com a procura das pessoas e também da oferta que as pessoas vão dar para essa mercadoria.
Isso aí vai ser estabelecido com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai mudar a forma econômica das pessoas trabalharem e também de se comportarem na economia. Então, aí na Revolução Industrial, nós vamos ter classes sociais. O que são classes sociais? São grupos naquela sociedade. São pessoas que se identificam economicamente, tá? Nessa parte aqui é econômica. E também social. Que é o quê? Grupos de pessoas que vão ter uma renda parecida ou uma situação econômica parecida. Então, na Revolução Industrial, vai aparecer 3 classes. Nós vamos ter os burgueses, que são os donos das fábricas, são os grandes comerciantes. Nós vamos ter a classe média, que são aqueles que não têm os meios de produção, ou seja, não são os donos das máquinas, não são os donos das fábricas. Eles são aqueles que fazem serviços, como os médicos, como os advogados, ou são as pessoas que trabalham diretamente com os burgueses, como gerentes, pessoas que trabalham para os burgueses, que não são pobres, que não têm uma renda baixa ou mínima. Tá? E o operário, o proletariado, essa palavra, gente, eu sei que parece diferente, mas operário e proletariado é a mesma coisa. Então, o proletariado é aquele que vai estar trabalhando na fábrica, ele não tem as ferramentas. Escute bem. O proletariado, ele não é dono das ferramentas, ele não é dono das máquinas, ele não é dono da fábrica. Ele só tem uma coisa para oferecer, gente. Já que ele não é dono de nada disso, o que é que ele vai oferecer para o burguês? A sua força de trabalho. Então, o proletariado ele só vai ter isso, a força de trabalho dele. Ou seja, se eu estou trabalhando numa fábrica, não sou dono de nada daquela fábrica, eu vou oferecer o meu serviço para aquela fábrica. Se é para cortar papel, então a minha força de trabalho é cortar papel. Se é dar aula, então a minha inteligência é a minha força de trabalho. Se é para vender, então a minha força de trabalho é a venda. Então a força de trabalho é o serviço que a pessoa vai oferecer, né? Aquele serviço que ele vai oferecer é que no final do mês vai dar o saláriozinho. E esse salário é por cada hora que o operário trabalha. Então, cada hora é uma hora de vida que o proletariado entrega ao burguês. Em troca da vida dele, ou seja, das horas de vida dele, ele recebe um salário. Por isso que muitas pessoas, e aí já é um problema da nossa época, muitas pessoas, elas trabalham durante a semana toda e sempre esperam o final de semana. Né? Porque o trabalho delas muitas vezes é cansativo e aí espera o final de semana. Muitas vezes as pessoas esperam o final da vida para começar a viver. E isso é uma característica da nossa sociedade. Por quê? Porque na Revolução Industrial, muitas pessoas começaram a fazer começaram a trabalhar no serviço que, muitas vezes, eles só queriam ganhar o salário no final do mês, não o serviço que eles gostavam. Eles queriam apenas ganhar o salário deles no mês. Lembra lá do artesão que a gente falou? O artesão, ele fazia a sua obra-prima. Então, no final de tudo, quando ele terminava a sua obra-prima, ele admirava o trabalho dele. Ficava lá olhando o trabalho dele, nossa, que trabalho bem feito que eu fiz, que trabalho bonito, né? Se admirava, era considerado um artista, as pessoas admiravam. Quando ele fazia, por exemplo, uma mesa, as pessoas, olha que mesa bonita, foi aquele artesão que fez. Então, o artesão ele se enchia de orgulho. Já aqui na Revolução Industrial, o proletariado ele vai fazer uma parte só daquele serviço. Por exemplo, um é responsável para colocar a sola do sapato e o outro é responsável para colocar o cadarço. Então, para ele, aquilo ali não tem tanta importância, ele só está fazendo uma parte da função. Ele não vai admirar no final o que ele fez, ele só quer o dinheiro dele no final do mês. E aí nós estamos dando o que para o burguês? Não só o nosso serviço, não só a nossa força de trabalho, mas também partes e horas da nossa vida. Quando a gente faz algo que a gente gosta, quando a gente tem prazer de fazer algo que a gente gosta, parece que o tempo não passa. Porque parece que o tempo passa mais rápido, né? Por quê, gente? Porque a gente é feliz na nossa profissão, no que a gente gosta de fazer. E quando a gente gosta de fazer alguma coisa, é mais rápido, você fica feliz. Quando chega o final de semana, você não fica, ai, graças a Deus, chegou o final de semana, porque a semana foi muito boa, para você foi mais leve, né? E isso é o bom de você trabalhar em algo que você gosta. Fica menos pesado, fica
mais leve para todo mundo. Então, essas são as classes sociais que existiam na Inglaterra durante o século XVIII, depois, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. Então, ainda você pode perceber que ainda acontece isso, principalmente no mercado, né? Quem trabalha em grandes indústrias, fábricas, vê isso claramente, né? Os donos das fábricas, a classe média e o proletariado, que são os operários da fábrica, aquelas pessoas que trabalham a parte mais dura mesmo de todo o processo, de todo o trabalho. Então, o proletariado ele perde a noção do produto que ele está fazendo, porque muitas vezes ele vai para fazer uma função. E aí, como está tudo separadinho, lembra do filme que eu passei para vocês, de Charlie Chaplin, que lá o Charlie Chaplin estava ali apertando o parafuso, aí outro ia colocando o parafuso. Então, gente, as funções estavam separadas. Para eles, o que eles estavam fazendo, eles não sabiam nem direito o que eles estavam fazendo. Né? As grandes indústrias, por exemplo, a Coca-Cola, a indústria é enorme, é tudo separado, grandes máquinas tecnológicas, uma bota só a tampinha, né? Só a tampinha da garrafa, outros colocam um rótulo, então, rapidamente aquilo ali é feito. Então, aquela mercadoria já está bem separada as funções. Então, muitas vezes na indústria, o operário, o proletariado, ele não vai ter aquela mesma sensação que o artesão tem. O proletariado vai pensar que aquilo ali que ele está fazendo é só por conta de um salário. Quando você faz isso, você acaba esperando sempre o final de semana, esperando se aposentar, esperando que a vida passe para ser feliz. Então, a população em geral, como é que vivia a população no período da Revolução Industrial? E aqui nós vamos priorizar a população mais pobre, né, o proletariado. Então, a população, de forma geral, antes da Revolução Industrial, era de 60 milhões de pessoas na Europa. E aí aumentou para 1,2 milhões de habitantes. Então, por mais que a situação fosse difícil para os proletariados, as condições de vida na cidade foram melhores. Isso permitiu com que eles aumentassem o número populacional, aumentasse a expectativa de vida também e melhores tecnologias, até mesmo no campo, porque as tecnologias elas não vão só evoluir dentro das fábricas. Aos poucos, as máquinas vão se refinando, vão ficando mais tecnológicas, mas essa tecnologia também começa a invadir o campo. Isso quer dizer que até mesmo o camponês ele vai ter agora máquinas tecnológicas que vão facilitar o trabalho deles. Como hoje, nos campos, a maioria das agriculturas de exportação, eles usam grandes tratores, sistema de irrigação tecnológico, e a cada dia no campo também vai se ampliando a tecnologia. Então, a Revolução Industrial ela não ficou só dentro da indústria, ela vai se expandir para todas as áreas, vai se expandir para o campo, vai se expandir para as fábricas e até no nosso dia a dia. Por exemplo, hoje nós estamos tendo aí aulas online, né, em vídeo. Isso é tecnologia que, graças à Revolução Industrial, nós estamos tendo acesso. Outra coisa, né, quando a gente está no celular direto, isso também é consequência da Revolução Industrial. Por quê? Porque, à medida que a tecnologia vai evoluindo, vai alcançando todos os campos da nossa vida. As ruas dos operários. Como vocês vão ver aqui, na Revolução Industrial nós vamos ter uma grande desigualdade social. Enquanto os mais ricos vão ficando cada vez mais ricos, as ruas vão ser bonitas, vão ser calçadas, vai ter esgoto, vai ter água tratada, e as casas enormes, condições de vida boas. Aqui as ruas dos operários vão ser sem calçamento, que hoje seria o asfalto, né? Quando a gente anda pela cidade, a gente vê a condição das nossas ruas cheias de buraco, né? Então, era mais ou menos essa situação que o operário vivia. Não tinha nenhuma estrutura com buracos, e é um lugar chuvoso, então, muitas vezes, entrava também água na casa deles, por causa da questão da infraestrutura. Então, por causa disso, os operários como moravam nas periferias, em lugares mais afastados, ou perto das fábricas, eles também tinham problemas urbanos, questão de enchente, questão de buracos, né? Doenças que eram causadas porque não tinha esgoto, o esgoto tratado, o esgoto era a céu aberto. Eles tinham também a água que muitas vezes vinha de um poço, ou então era comunitário, e às vezes não tinha tratamento. E também, mesmo tendo todas essas condições que eu citei para vocês, ainda assim a expectativa de vida aumentou nas cidades. Por quê, gente? Porque também vai evoluir a medicina, que nesse século XVIII, muitos médicos estavam pesquisando livremente, sem ter medo de ser
presos, porque antes, até você estudar o corpo humano, a anatomia do corpo humano, era um pecado para a Idade Média. E aqui, já na Idade Moderna, os médicos estão estudando o corpo humano, estudando a imunidade do ser humano. Então, é nesse processo aí que eles descobrem também a vacina. E a vacina possibilita com que as pessoas se protejam e as pessoas sejam imunes a algumas doenças. No caso aqui, a vacina, ela surgiu por causa de um cientista que queria evitar a varíola no período da Revolução Industrial. E aí a vacina, a palavra vacina, vem de vaca, porque ele testou os vírus já enfraquecidos em vacas. E aí, quando deu certo, quando eles descobriram que as vacas que eram vacinadas sobreviviam, ele acabou descobrindo a vacina e aplicando nas pessoas, e deu certo até hoje. Agora, nós vamos ver a teoria de Karl Marx. Karl Marx vai ser o teórico que eu falei para vocês, que ele vai ser muito polêmico, mas também ficou muito conhecido. Ele nasceu ali no século XIX, mas ele vai falar sobre o período da Revolução Industrial, que começou no século XVIII. Então, aqui a Revolução Industrial foi no século XVIII. Ele nasceu ali em 1818, ou seja, já era início do século XIX. Ele vai criar toda uma teoria criticando o capitalismo, e como a gente viu lá em filosofia, crítica não é só falar mal, crítica é analisar detalhadamente todas as consequências, todos os pontos daquela teoria. Então, ele analisou o capitalismo, ele analisou as fábricas, analisou os burgueses, e aí ele fez isso aqui que nós vamos falar. Por exemplo, o primeiro ponto, a luta de classe. Ele falava que, desde a antiguidade, desde o período romano, existiam classes sociais, e que essas classes sociais sempre lutavam entre si pelo poder. Então, ele acredita que na Revolução Industrial ficou mais claro isso. Continuava tendo classes sociais. Então, quem vai desenvolver essa questão de classe social aqui, divisão de classe social, vai ser Karl Marx. Ele que vai dizer que existem os burgueses e os proletariados, e a classe média, que ele vai ali criticar a classe média e dizer que a classe média vai para onde for mais conveniente, ou seja, se no momento os burgueses estiverem ganhando, a classe média vai para o lado dos burgueses e defende o burguês também. E se por acaso ele vê que os burgueses já não são lucrativos, eles ficam do lado dos proletariados, até tomar o poder. Mas aí o que ele vai priorizar? Ele vai priorizar ali sobre os burgueses e os proletariados, ou seja, ele vai falar que os burgueses exploram o proletariado. O operário ele só vai conseguir se libertar da exploração que ele vive se ele se unir e inverter a pirâmide social. Então, se o proletariado se unir, ter consciência de que são a classe, porque, na visão de Karl Marx, o proletariado perde porque é desunido. Alguns vão defender a visão do burguês, outros vão saber da condição que vive, mas vão ficar calados. Então, para Karl Marx, quando a sociedade, quando os proletariados se unem e tomam a mesma consciência, quando eles começam a lutar pelos seus direitos, é que eles conseguem avançar, que eles conseguem mudar a vida deles. Mas, enquanto isso, ele acredita que o proletariado está sendo explorado pelo burguês. Por que explorado? Ele vai inventar essa teoria aqui, que nós chamamos de mais-valia. Ele vai dizer que, muitas vezes, em uma hora, o operário produz uma mercadoria que atinge o salário dele do mês. Isso quer dizer que, em um dia, ele fatura muito mais do que o salário mínimo que ele recebe no final do mês. Isso quer dizer que, no final do mês, ele produziu 10, 15 vezes mais do que o seu salário. E isso, na visão de Karl Marx, era uma exploração em relação ao proletariado, que ele vai chamar de mais-valia, que todas as pessoas trabalhando produziam muito mais e que isso tudo ficava no bolso do burguês e o proletariado ficava sem nada. E ele também vai criticar não só essa parte econômica, mas também social. Ele era um teórico socioeconômico. Por quê? Porque ele vai acreditar que, na Revolução Industrial, o proletariado, o operário, virou um ser descartável, né? Como se fosse um copo descartável, como se fosse um prato descartável, que o burguês usava e jogava fora. Não tinha importância para o burguês. Por quê? Porque ele fala que
O burguês ele vai fazer uma exploração ideológica. Ideológica, o que é o ideológico? É as ideias, vai manipular o burguês para que o burguês ele fique aprisionado pela mente. Porque quando a gente está aprisionado com uma corrente, né, assim que a gente tiver liberdade, oportunidade para correr, a gente corre, a gente foge. Mas se a gente for escravizado pela mente, não precisa de algema, não precisa de ninguém mandando. A gente faz por livre e espontânea vontade. Então, os burgueses, na visão de Karl Marx, vai fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, vai fazer aí uma manipulação ideológica, que vai fazer com que eles sejam explorados duas vezes. Duas vezes por quê? Aí entra no fetiche. O fetiche é quando a pessoa recebe um salário menos do que o mínimo, que nessa época ainda não tinha uma legislação trabalhista, então eles recebiam até mesmo menos que o salário mínimo, e aí eles recebiam esse dinheiro e pouco, né, sabendo que eles poderiam ter recebido muito mais, já que eles produziram muito de acordo com a mais-valia, e aí eles pegavam esse dinheiro, mal pagavam as coisas de casa, ou então nem pagava as coisas de casa, mas queria ter algum produto que o burguês oferecia, que estava na moda. Ou seja, quando a gente compra algo que está na moda, para poder satisfazer nossas necessidades, nossa felicidade, e aí a gente pega aquele restinho, aquele dinheirozinho que a gente tem guardado no cofre e compra aquela mercadoria. Para ele, isso é o fetiche. Qual o problema do fetiche? É porque o fetiche ele é colocado pelo burguês, aí o burguês ele controla a mídia, o burguês ele controla toda a TV. Hoje seria o quê? Hoje seria a TV, as redes sociais, como o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, não só a TV, né? Até a rádio, a mídia, até o jornal impresso também é uma mídia. Então, o burguês ele não é só o dono da fábrica, ele tem um poder nas mãos dele, ele controla toda a mídia. Então, ele faz com que você veja na TV aquele produto que ele quer vender. Aí ele coloca aquele produto como se fosse o essencial para você ser feliz. Muitas vezes as pessoas compram porque querem ser amadas, querem ser incluídas em grupos, querem parecer que tem muito dinheiro, parecer com burguês, que aí entra o fetiche, o sonho, né? Parecer com burguês. Só que, na verdade, ele continua na condição de proletariado, ele continua sendo pobre. Às vezes, deixa de pagar uma conta dentro de casa para poder comprar esse produto, para se sentir feliz. E aí, quando esse produto sai da moda, ele precisa comprar novamente. Né? Precisa comprar novamente porque ele precisa satisfazer a felicidade dele, ser feliz. E aí entra o consumismo. Por quê? Consumismo é uma doença, gente, que você quer comprar para poder preencher um vazio, mas quanto mais você compra, mais infeliz você é, porque a felicidade ela não está depositada nas coisas materiais. Pelo contrário, às vezes o que nos traz felicidade é a companhia dos nossos amigos, da nossa família, das pessoas que nós amamos. Mas aí a gente acha que a felicidade está num objeto. E isso é o fetiche. Então, por que o fetiche é um perigo para Karl Marx? Porque você já é explorado pelo burguês, porque você recebe menos do que você merece. E aí você é explorado novamente porque você, às vezes, deixa de comprar o que é necessário para a sua casa para comprar algo que está na moda porque você acha que vai ser feliz com essa mercadoria, que, na verdade, é só o burguês querendo vender. E a alienação, ele diz o que é a pessoa ser alienada. É quando a pessoa não tem consciência disso que está passando. Ou seja, alienação vem de alheio, né, de fora. E aí, quando a pessoa está fora da realidade, a pessoa não consegue ver, mesmo que esteja na frente dela, mesmo que as evidências estejam ali, na cara dela, ela não consegue ver, porque é como se fosse uma pessoa cega. Uma pessoa cega que escuta e tudo mais, só que não consegue ver, mesmo que esteja ali na frente. E aí a pessoa alheia, ela não vai querer, segundo Karl Marx, não vai querer enxergar que é explorada, não vai querer enxergar que o capitalismo tem as suas partes ruins, tá? Karl Marx ele era capitalista, porque ele estava envolvido, ele estava dentro desse contexto capitalista, mas ele vai desenvolver uma ideia econômica, socioeconômica, que nós vamos chamar de socialismo. E aí, o socialismo, ele vai acreditar que todas as sociedades deveriam ser iguais e que o Estado deveria ter o poder mínimo, que o Estado, ou seja, o governo, ele deveria ter algumas funções, deveria, mas elas deveriam ser reduzidas. As pessoas deveriam se respeitar, as pessoas deveriam se amar e as pessoas não podiam explorar a outra. E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre o socialismo nas próximas aulas. Mas, por enquanto, a gente já encerrou a aula de Revolução Industrial. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.